Fala galera, matemática do EVA na janela. Hoje a gente vai aprender a função inversa e o nome da função inversa já nos ajuda muito a entender a matéria, porque eu estou invertendo alguma coisa está sendo mudada que cria a função inversa. Então vamos lá, que essa é uma matéria bem fácil, bem simples e a gente vai aprender aí. O que é a função inversa? Então a função inversa, dada uma função bijetora, ela precisa ser bijetora, a gente acabou de aprender o que é bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Eu vou explicar por que ela tem que ser bijetora para ser inversa. Porque não é toda função que é inversível, não é toda função que aceita a inversa e eu vou explicar por quê. Então, dada uma função bijetora, onde o domínio é o A e o contradomínio é o B, tem-se que a inversa, olha o símbolo da inversa aqui, f elevado a menos 1, é B em A. Ou seja, a gente está trocando. Esse cara era o X, esse cara era o Y. Ou seja, agora o Y vira X e o X vira Y. É mais ou menos isso. É como se eu tivesse assim, ó. Aqui eu tenho um balão AB. Beleza? Isso aqui é uma função. A, B. Isso aqui é uma função, não é? Será que ela aceita a inversa? O que é a inversa? O B vem para cá e o A vai para lá. Então, do B, ele estava assim, e aqui vai ficar assim, ó. Ele aceita a inversa, porque daqui para lá é função, cada um tem uma seta. E agora, esse carinha gerou 3 setas, nem função é, ou seja, não é toda função que aceita a inversa. Então, ela tem que ser bijetora. Como que é uma função bijetora? Não sobra ninguém aqui e ninguém toma mais que uma picada. Então, olha só. Aqui está uma função. A e B. Beleza? Esse fez par com esse aqui com esse, para variar, e esse com esse. Beleza? Tem 3 setinhas saindo, é uma função. O que a inversa faz? O B vira A e o A vira B. Então, aqui é o A. O B tinha 3 carinhas, o A também tinha 3 carinhas. Agora, o primeiro fez par com o primeiro lá. Agora eu vou fazer a inversa. Esse aqui vai e liga lá. Então, deu na mesma. Esse aqui vai para o de baixo. O do meio vai no de baixo. Esse aqui, ó. Esse vem pegar o de baixo do A. E esse do meio, desculpa, o de baixo do B vai no do meio do A. Ou seja, continuou sendo função. Eu só inverti. Beleza? Então essa é a teoria e agora eu vou explicar para vocês através dos exercícios. Para isso, vocês têm que lembrar de 3 passos. Quem são os 3 passos para resolver a função inversa? Ou seja, para achar a função inversa dessa maquininha. Como que a gente faz? Primeiro passo, você vai trocar x por y e y por x. Beleza? Vai trocar. Onde tiver escrito y, você vai escrever x. Uma observação muito importante aqui nesse primeiro passo, que você não pode esquecer que na função f de x, esse cara é a mesma coisa que o y. Isso você não pode esquecer. Beleza? Que escrever f de x e escrever y é a mesma coisa. Tranquilo? Então, primeiro passo fácil. Segundo passo, você vai isolar o y. Vai deixar ele num cantinho sozinho. Terceiro e último passo, você vai trocar f de x por f de x elevado a menos 1, que é o símbolo da inversa. Já vai ter acabado o exercício, só vai dar uma ajeitada ali no negócio. Vamos fazer um para você ter uma ideia, para você praticar, então vamos lá. Ache a inversa. Qual é o primeiro passo? Aonde está x, tu põe y, aonde está y, tu põe x. Então, esse cara aqui, ele representa o y. No lugar dele, eu vou escrever x. Só isso. Primeiro passo, troquei y por x, e agora aqui não está escrito x, escreve y. Beleza? Fácil o primeiro passo? Troca x por y por x, acabou. Segundo passo, isolar o y, ou seja, deixar ele sozinho. Quem está atrapalhando ele para ficar sozinho? Menos 5. Menos 5 está negativo, vai para o outro lado positivo. Beleza?
Quem mais está atrapalhando ele para ficar sozinho? O 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, acabou, achamos a inversa. Essa função é a inversa dessa. Agora, terceiro e último passo, isso aqui é só acabamento, já acabou, já achei a inversa, mas eu preciso escrever ela de uma forma bonitinha. Então, quem é a inversa? fx de menos 1, que é o símbolo da inversa, é igual a x mais 5 sobre 2, placar final. Beleza? É isso aqui, ó. Acabou. Agora vamos ver essa aqui que é mais embaçadinha. O que significa isso? Esse cara é o domínio e esse cara é o contradomínio. Às vezes tu vê um enunciado muito grande, o que está escrito aqui? Que aqui são todos os reais menos o número menos 2. Por quê? Se o menos 2 entrar aqui, vai zerar o denominador e não existe divisão por zero. E agora o que a gente vai fazer? A inversa. A inversa, esse cara vai ser o domínio e esse cara vai ser o contradomínio, na inversa. Ou seja, o domínio não vai poder ser o 3. Vocês vão ver por que no final, por que o x não pode ser 3. Então vamos fazer os 3 passos de boa. Primeiro passo, troca x por y, y por x. Então no lugar desse cara eu coloco o x, no lugar desse carinha aqui eu coloco o y. Em cima e embaixo. Só que agora para isolar é mais difícil. Primeiro passo eu já fiz. X trocou, y trocou por x e x que estava aqui e aqui trocou por y. Beleza? Qual o próximo passo? Isolar o y. Está aqui. Como que a gente faz? Tem que deixar o y sozinho. Esse cara aqui está dividindo. Passa ele para o outro lado, multiplicando. Beleza? Passei multiplicando e ficou assim. Agora o que eu faço? Tem que aplicar a distributiva aqui. Ó. Fica xy mais 2x igual a 3y menos 1. Não esquece que eu quero isolar o y. Então quem tem y vai para lá, vai ficar assim. Ó. xy, que é esse primeiro aqui. Esse 3y está positivo, vai para o outro lado negativo. Esse 2x está positivo, vai para o outro lado negativo e fica junto lá com o menos 1. Beleza? Então, estamos isolando o y. Qual é a saída aqui agora? Eu tenho que isolar o y. Coloca ele em evidência. Eu vou continuar aqui esse exercício. Beleza? Vamos continuar aqui. Coloque ele em evidência. Fica y em evidência. Aqui sobra o x e ali sobra o menos 3, que é igual ao outro lado que eu não mexi. Menos 2x menos 1. Beleza? O que falta para isolar o y? Esse cara não está multiplicando? Vai para o outro lado, dividindo. Em cima eu copiei. Esse cara está multiplicando aqui, ó, vai para o outro lado, dividindo. Isolei o y, acabou, achei a inversa. Qual é o terceiro e último passo? Pôr o símbolo dela. Então vamos escrever aqui a inversa. Na verdade aqui não era f de x, era y, não é? Então, mesma coisa, mesma ideia. Escreve isso aqui, ó. Y, a inversa, escreve menos 1 ali em cima, igual, copia. O terceiro passo é só a resposta final, é só um ajuste. Menos 1 sobre x menos 3. Agora, se esse cara é o domínio, tu vai saber por que o x não pode ser 3. Porque 3 menos 3 dá 0, não existe divisão por 0, acabou o exercício aqui, ó. Achei a inversa, placar final. Beleza? Vamos ver o gráfico da inversa, que é muito mais fácil que isso aí. Vamos lá, galera. Então vamos olhar o gráfico de uma função inversa. Lembrando que a função inversa, o x vira y, o y vira x. E isso vai acontecer um negócio muito interessante no gráfico, que é o seguinte. Então, para a gente criar o gráfico de uma função inversa, ou descobrir quem ele é fácil, você vai criar uma linha imaginária na bissetriz do quadrante ímpar. O que é isso? Difícil o que eu falei, né? Bissetriz dos quadrantes ímpar. Aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. O que é o quadrante ímpar? Esse e esse. O que é bissetriz? Ela passa bem no meio. Então você vai fingir que tem uma linha imaginária ali no meio. Beleza? A função inversa é pique e espelho. Aconteceu isso no módulo também. A gente pega esse cara e reflete ele para baixo. Ou seja, ela é exatamente o oposto daquele cara ali, ela vai ficar mais ou menos assim, ó.
Estou fazendo sem proporção aqui, ó. Essa é a função f e essa é a inversa de f. É só isso. É como se você recortasse isso e colasse para baixo. Agora cuidado com esse aqui, ó, que vai passar de um lado para o outro. Eu vou traçar o meio aqui dele. Beleza? Tracei o gráfico imaginário. Como é que fica a inversa, o gráfico da inversa? Ou seja, o que está para cá vem para cá e o que está para baixo vai para cima. Ou seja, tá vendo esse pontinho daqui até aqui? Ele vem para cá. Tá vendo esse cara todinho aqui, ó, esse pontinho que está para baixo? Vai para cima. Quem está para cima cola para baixo, quem está para baixo cola para cima. Agora o que está faltando? Esse carinha aqui, ó. Beleza? Tá mais ou menos aí, né? Minha proporção ficou bem ruim. É mais ou menos isso aqui, ó. Passar para lá. Esse aqui é o gráfico da inversa, ó. Isso. É recortar. Ficou bem ruinzinho, né? Tinha que estar aqui mais ou menos esse cara. Beleza? Mas deu para entender a ideia? Recorta e cola. Ou seja, só isso que você precisa saber como é o gráfico da inversa. Beleza? Vamos treinar os exercícios aí, galera. Até a próxima.